Este computador. Olá, queridos, boa noite. Eu espero que tudo esteja tranquilo por aí. Aqui, graças a Deus, está tudo bem. Desculpa semana passada não poder fazer a aula. Tava bem resfriado, né? E sabe como que é homem com resfriado, né? Parece que teve uma mulher um dia que foi fazer uma quimioterapia e chegou da quimioterapia e falou assim: agora eu sei o que o homem passa quando ele está resfriado. Então a gente, né, tem esses probleminhas, mas graças a Deus já estou melhor. Estou ainda com o nariz um pouco entupido, né? Então a voz vai ficar meio fanhosa, mas é o que tem. Tá bom? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela sua bondade e fidelidade, obrigado por cada pessoa que vai estar mirando esse vídeo agora ou depois. Senhor, e que teu Espírito Santo, Senhor, nos guie a toda a verdade, que tudo que for falado aqui seja direcionado por ti. Senhor, me ajuda a explicar as coisas da maneira correta e que cada um de nós, cada um dos meus irmãos, possa ouvir essa aula com o coração aberto, para que o Senhor nos revele qual é a sua vontade para a gente. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos vendo o nosso seminário Vida Abundante, né, que tem como, só ajeitar aqui, é, referência ao texto Jeremias 33, do 6 ao 9, que diz assim: E eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os edificarei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que contra mim transgrediram e transgrediram contra mim. Tá? Então, hoje a gente vai ver, né, a parte do capítulo 8 e os purificarei de toda a sua maldade. Então, vamos falar da purificação. Está aqui. Muito bem. Deixa eu jogar isso para cá. Então, hoje, aula 5, purificarei de toda a sua maldade. Então, a purificação é o abandono do pecado. Só arrumar aqui uma coisa aqui. Purificação é o abandono do pecado, é a transformação de nossa vida à imagem de Cristo, é andar como ele andou, é aprender a amar e vencer o pecado. O perdão é a coroação desse esforço, é a justificação, é a declaração pública de que somos inocentes e poderemos ser parte do reino de Deus. Então, aqui nesse último verso, né, no 8, ele fala essas duas coisas, que ele purificará de toda maldade e depois ele vai perdoar. Então, uma vez que nós somos purificados, então nós podemos receber o perdão definitivo, né? Que é esse que é quando chegar o fim dos tempos ou a consumação dos séculos, o dia do juízo, então a gente vai receber o perdão que é definitivo, né? Depois a gente vai ver sobre isso. Existem dois tipos de perdão. A gente pode colocar o perdão relacional, que é o perdão que Deus pode dar para nós, né? Todos os dias, vamos colocar assim, quando as misericórdias dele se renovam sobre nossas vidas. E também o perdão definitivo, que é o perdão quando né, o fim dos tempos chegará e nós receberemos o perdão definitivo, vamos poder então ser parte do reino de Deus, né? Do reino que está por vir a eternidade. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a purificação.
Muito bem. Tem um princípio que é a crença precede a obediência. Então, viver em santidade ou viver sem pecado, né? Esse tema não é um tema tão fácil de lidar, né? Tem muitas teorias sobre isso e eu não vou entrar nessas teorias, eu vou só citar uma delas para a gente poder orar, né? E pensar. E eu acredito que é o suficiente, né? Na nossa escola da Bíblia, que é a escola teológica que a gente faz na Jocum, uma delas, né? Que existe. A gente passa 2 semanas falando sobre santificação, todos os dias, né? Como 4 horas e meia de aula e mais ainda 2 livros que a gente precisa ler, 2 apostilas que fala tudo sobre esse tema. E também tem nossa escola de discipulado e treinamento de novas missões. A gente passa uma semana falando disso, então a gente vai mostrando tudo que Deus quis ensinar sobre esse tema, né, para a gente entender. Porque se eu não entendo, se eu não acredito que eu posso viver em obediência, né, ou que eu posso viver sem pecado, ou que eu posso viver essa purificação, essa santificação, então eu não vou nem tentar. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender ou aceitar que é possível para poder obedecer, né? Se eu não acredito que é possível, então eu não vou obedecer. Então, a crença precede a obediência. Então, a gente vai ver que sim, a santificação e viver sem pecado é uma ordem de Deus, né? Não é uma opção, mas se eu não acredito que é possível, então eu não vou tentar, eu não vou obedecer. Por isso que a crença precede a obediência. E a gente vê, né, que é muito comum as pessoas fazerem a racionalização do pecado. Que é isso? É encontrar uma desculpa, né, ou uma razão para continuar pecando. Então, tem muitas doutrinas, né, que de alguma maneira racionalizam o pecado ou buscam uma razão para justificar o pecado. E é claro que todas essas racionalizações, né, vão servir de desculpa e de obstáculo para eu alcançar, né, esse processo de santificação. Tá bom? Então a gente vai ver um sistema de crença, né, que racionaliza o pecado e a gente vai entender é, isso daí, tá? É um assunto polêmico, mas e eu não tenho tempo de tirar todas as dúvidas numa aula de, né, 1 hora e pouquinho. Então vai ficar, se você quiser saber tudo, vem fazer a escola aqui ano que vem e a gente dá uma semana de aula sobre isso. Muito bem. Qual é a desculpa mais comum, né, que as pessoas usam? Uma das mais comuns que as pessoas usam para justificar o pecado, né? É que é, o pecado de Adão, né? Que o pecado de Adão, porque Adão pecou, eu também vou pecar. Então, aqui, o que a gente tem que entender, que é o mais importante? O, o pecado é uma obrigação ou não? Entende? Então, a gente pode entender os motivos pelos quais a gente peca, tá? Então, eu posso rastrear os motivos, né, e rastrear todas essas coisas. Mas eu tenho que entender, eu tenho que perguntar para mim mesmo: o pecado é uma obrigação? Eu sou obrigado a pensar ou é, a pecar? Eu sou obrigado a pecar ou o pecado é uma escolha, tá? Então esse é o segredo desse desse estudo. Se eu acredito que eu sou obrigado a pensar, a pecar, então fica complicado, porque não tem como vencê-lo. Agora, se eu entendo que o pecado é uma escolha e, e eu vou tentar entender por que eu escolho ele, mesmo depois de ter vivido tantas coisas com Deus, então se é uma escolha, eu posso aprender a mudar essa escolha, tá? Então, uma das coisas que eu já escutei como racionalização do pecado é porque Adão pecou, então eu também tenho que pecar. Só que a herança de Adão, o que Adão
herdou, deixou de herança para a humanidade não foi o pecado, tá? Foi a morte. Então, essa é a herança de Adão, não é o pecado. Então, não é porque Adão pecou, eu sou obrigado a pecar, tá? Claro que a possibilidade passou a existir a partir desse momento, mas não a obrigação. Então, vamos entender isso aqui. Olha que legal esse texto, que é o que é usado para justificar isso, tá? Então, portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, eu coloquei isso aqui nessa corzinha aqui para a gente entender o seguinte: essa é a tradução normal, tá, do texto. Por isso ou porque todos pecaram. Só que se você orar no original, você vai ver que não é bem assim que está escrito. Então, e abaixo está a ideia mais próxima do que seria original. Perdão. Que é assim, ó. Assim, primeiro já fica claro qual que é a herança em vermelho, certo? Assim também a morte passou a todos os homens. Então, foi a morte que passou a todos os homens, não foi o pecado, tá? E depois vem a parte, né, que seria melhor traduzida, era sobre todos que pecaram. Então, a morte passou sobre todos os homens que pecaram. Então, aqui não está falando que o pecado passou a todos os homens, está falando que a morte, tá? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, a herança de Adão não é o pecado, a herança de Adão é a morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, do 21 a 3, tá? Então aqui a gente vê em outro texto, né, que fica, acho que é bem mais claro, dizendo que o que Adão deixou como herança para a humanidade é a morte, tá bom? Então vamos lá. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, porque por um só que pecou, por um só, o dom como ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que ele está explicando aqui? Porque é, Adão pecou, então a morte passou, por causa de uma só ofensa, a morte passou para muitos, né? Mas é, que o dom de Deus não é assim, que o Deus vai, né, ele vai perdoar muitas ofensas por causa de um ato de um só que é Cristo, tá? Porque pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, pela pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tá? Então aqui esse último versículo que eu li pode confundir um pouquinho, mas se você vê, a salvação também, ela não é uma obrigação. Então aqui ele está comparando os dois caminhos, as duas possibilidades, tá? Ele não está falando de obrigação do pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse.
Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é, a herança de Adão foi a morte, e a herança que Cristo deixa para a gente é a vida eterna, tá? Então, em Adão nós morremos e em Cristo nós vivemos, tá? E em Cristo temos a vida eterna. O problema com a ação de Adão, com o pecado de Adão, não é o pecado em si, é a consequência, que é a morte, tá? E a separação eterna de Cristo. Então, Jesus veio, claro, comprar-nos, ou veio de alguma forma pagar os nossos pecados, não para a gente só vencer os pecados, porque os pecados não são pior do que a morte. A morte ou a separação de Deus, a separação eterna, é muito pior, é uma consequência muito mais devastadora do que o pecado. Tá? O pecado é, não é, vamos colocar assim, o que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é mais é a possibilidade de nos perder eternamente. E por isso Jesus veio e por isso ele cumpre a obra da cruz para que a morte pudesse ser vencida e a vida eterna pudesse ser outra vez uma possibilidade para a gente, tá bom? Então, se a gente lendo isso, né, todo esse texto, a gente tem que perguntar, né, a obra de Cristo não pode superar a obra de Adão? Então, o pecado de Adão tem mais efeito em nós do que a vinda, sacrifício e a ressurreição de Cristo? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Se eu uso o pecado de Adão como uma desculpa, né, como um tipo de racionalização para o meu pecado, então é importante eu pensar nessa pergunta. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, não foi o suficiente para vencer, né, ou para sobrepor, né, a escolha de Adão. Então, se é assim, então a gente não tem esperança. Se pensamos que Adão é maior, que o pecado de Adão é maior, então, eu não creio que há esperança para a gente nesse sentido, tá? Da santificação. Porque, né, se Jesus, tudo que ele fez não é suficiente, então o que vai ser? Nada vai ser, né? Então a gente vai mesmo seguir em racionalização e a gente vai acabar se entregando ao pecado e acreditando que nós não podemos vencer essas coisas em nossa vida, que a gente vai ver que isso não é verdade, tá? Eu acredito, né, que independente da escolha de Adão, Deus já tinha um plano perfeito de redenção em Cristo Jesus. E eu acredito que esse plano é muito mais maravilhoso e maior do que qualquer coisa, né, que o primeiro Adão possa ter feito, né? O segundo Adão veio, o Cristo, né, o perfeito veio e destruiu, né, e pode destruir se a gente quiser, né, todos os efeitos do mundo caído em nossas vidas, tá? Todos os efeitos que o mundo caído traz para nós, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? E tem outros textos que são usados para racionalizar o nosso pecado, mas se a gente quer, né, estudar sobre isso, essas desculpas vão caindo uma a uma e a gente vai conseguir dar para explicar cada um deles, né, e ver que sim, a santificação em Cristo Jesus é possível. Tá? Olha esse texto que legal em 1 de João 3, 7 e 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado ou quem pratica o pecado, a gente pode usar essa palavra também, é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou,
para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete ou não pratica o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, eu acho que mais claro que isso, né, é impossível. Se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver, né, que o pecado não é uma obrigação e ele pode ser vencido em Cristo Jesus. Muito bem, a obra de Cristo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Para isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Então é legal essa palavra que está aqui, que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, é arrancar pela raiz, né? Essa a ideia dessa palavra no original, você pode ver aí no seu na sua Bíblia, se você tiver um dicionário, né, é arrancar pela raiz. Então, ele não veio perdoar os nossos pecados somente, ele veio tirar os nossos pecados, tá? E não é no sentido de só de justificação, tá? Como nós somos justificados sim pela nossa fé em Cristo Jesus, significa que nós somos justos nele, tá? Mas também a gente tem que viver em justiça, que é viver essa purificação, né? Viver em santidade, tá? Então, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca ou que pratica o pecado não o viu nem o conheceu. Tá? Eu acho que esses textos são bem claros, né? Para ver que o pecado não é aceitável. Então, qual é a decisão que a gente tem que tomar nessa aula, né? Cada aula a gente tem uma decisão. É abandonar as desculpas que usamos para pecar, tá? Esse é o segredo. Quanto mais se eu racionalizo o meu pecado, então menos eu vou conseguir vencer. Então eu tenho que abandonar as desculpas. Eu lembro que eu tinha um problema sério, né? E eu fiz a Priscila chorar várias vezes, né? Com o hábito que eu tinha de olhar as mulheres na rua, né? Por exemplo. E porque, né, eu comecei a ver pornografia muito cedo, me converti com 22 anos, então esse era um problema complicado para mim. E eu lembro que é, essa coisa de olhar nos nossos primeiros anos de casamento, o primeiro ano de casamento, foi muito complicado para ela. Ela se sentia muito humilhada, né? Com razão. A gente teve momentos muito tristes, ela chorava bastante. E, é, e eu lutava, de verdade, assim, eu fazia jejum, né? Eu fazia um montão de coisa para vencer e acabava acontecendo de novo, né? E às vezes, e um dia a gente estava num retiro de casais, né? E eu fui perguntar para Deus, então, por que que eu não tinha conseguido vencer ainda aquela coisa, né? E eu sempre tinha desculpa, né? Não, é mais forte do que eu, é um hábito, né? Eu sempre fui assim, eu sempre vi pornografia desde cedo, então eu sempre tinha essas desculpas. E aí Deus me falou: você não abandonou porque você gosta. Você ama o pecado mais do que qualquer coisa, né, ainda. Ó, isso foi muito difícil de assumir, de reconhecer, entende? De assumir, nossa, se eu tô pecando ainda,
não é por culpa de Adão, não é por culpa é porque eu ainda amo mais a mim mesmo, amo mais a minha autossatisfação do que qualquer outra coisa. Então foi bem difícil esse dia para mim. Eu lembro que eu tive que pedir perdão para Deus várias vezes, pedir perdão para ela e reconhecer, não, tudo que eu fiz até agora, tudo que eu falei era só desculpa. E a verdade é que eu amo o pecado. Eu amo, eu gosto, não sei, o prazer é um prazer meio esquisito, mas de alguma maneira trazia uma satisfação e eu gostava disso. Então foi bem triste reconhecer, e depois que eu reconheci isso, que eu comecei lutar contra isso de verdade, né? Porque fica aquela coisa é, ambígua, não sei se é a palavra, mas a gente quer vencer e ao mesmo tempo a gente ama. Então a gente finge que está lutando, finge, né, que está se esforçando. Mas não era nada disso. A verdade é que eu era cara de pau mesmo. E esse dia eu tive que passar essa vergonha. E a partir desse momento que eu reconheci a verdade, eu amo, né, mais o pecado do que Deus, do que a minha esposa, é, e pedi perdão de verdade daí pela primeira vez, talvez, para ela e para Deus, eu consegui começar a mudar o meu hábito e vencer essa coisa, né? Mas eu tive que abandonar as minhas desculpas e assumir a verdade, né? O quanto egoísta eu era, tá? Então, como então podemos colocar isso em prática, né? Como a gente vai vencer o pecado? Então, a gente tem que lembrar assim. Lembremos que vencer o pecado é uma consequência e não o fim. Como vimos na segunda aula, nosso esforço estará em aprender a amar, e vamos aprender a amar sendo amados por Ele, enquanto buscamos executar o nosso propósito. Então, como a gente vai vencer o pecado na prática? Ele vai ser Vencer o pecado vai ser a consequência do nosso relacionamento com Deus, né? Então, não vou viver em função de vencer o pecado. Eu vou viver em função de aprender a amar, né? De conhecer a Deus e de executar o meu propósito, né? Se você também não tem um propósito, você não tem uma meta de vida, né? Ou um chamado de Deus, então qualquer ônibus serve, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer ônibus serve. Então, se eu sei o meu propósito, né? Se eu entendo a eternidade que a gente vai ver agora e tudo isso, então isso vai ser o meu combustível para entrar nesse processo, tá? Mas ele vai ser vencer o pecado vai ser uma consequência, tá? Eu não vou viver em função disso, tá? Só do pecado. Eu tenho que aprender a amar, né? E como a gente aprende a amar sendo amado, porque ninguém pode dar o que nunca recebeu. Então, eu é assim, eu aceito, né, que eu sou responsável pela minha vida, que eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu aceito o propósito que Deus tem para mim, para minha vida. Então eu começo a me esforçar para executar esse processo em amor, tá? Não é fazer as coisas somente para Deus. Então eu aprendo a amar, eu aprendo a executar o meu propósito em amor, e cada vez que eu falhar, né, em fazer o que eu preciso fazer em amor, Deus vai me mostrar algo que está errado na minha vida e Ele vai entrar, né, com uma cura aí, nesse lugar. Então, eu tentei fazer, não consegui, eu tentei amar, não consegui, eu pergunto por quê. No momento que eu pergunto, que eu vou para essa resposta, pelo porquê, Deus pode entrar aí, né? E Deus pode me amar aí, nesse lugar onde eu não fui amado, onde tem uma ferida, onde tem alguma coisa que ficou pendente do passado, que não foi bem resolvida. Então Deus entra aí e Deus cura essa parte, né? Ele cura a raiz do problema. Então ele cura, eu recebo amor, eu consigo daí voltar e tentar de novo fazer o que eu tenho que fazer de uma forma diferente. E através desse relacionamento em amor, essas áreas de pecado, de feridas, de dor, vão sendo eliminadas pouco a pouco,
à medida que eu vou vivendo o meu propósito e que minha mente vai sendo renovada, né? Então, é claro que é trabalhoso, não é simples, porque tem coisas que nós levamos fazem muitos anos, então vai ser, tem coisas que vai levar tempo para a gente vencer, mas eu tenho que saber que é possível, que se eu não fiz ainda, a culpa não é de Adão, a culpa é das minhas escolhas. Tá bom? Então, uma das coisas que eu preciso entender que é um combustível fortíssimo é a eternidade. Ter o nosso coração na eternidade, né? Da vida que Deus tem preparada para a gente. Então, 1 João 3 diz assim, né? 1 e 3. E qualquer que tem esta esperança purifica-se a si mesmo. Que esperança é essa? Né? A gente já leu essa parte antes. Ele fala assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele assim como é, o veremos. Então, estar com Deus na eternidade, ou vê-lo, né, assim como ele é, né, ou ver sua manifestação e poder estar com ele. Essa é a grande promessa e a nossa esperança. Então, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, porque ele é puro, tá? Então, meu coração tem que sair desse mundo. Eu tenho que parar de viver em função das coisas desse mundo e começar a viver em função da eternidade, né? Eu olho para o prêmio que está proposto, né? E eu começo a fazer escolhas baseadas nesse prêmio, não mais no prêmio imediato, né, na satisfação imediata, mas no prêmio da eterno, né, das coisas que Deus tem preparado para a gente para a eternidade, tá? Então, escolhemos as coisas pelo valor que atribuímos a ela, tá? Isso é um princípio. Então, se eu tenho duas coisas, eu tenho que escolher uma delas, eu vou escolher o que eu valorizo mais, né? Então, isso é muito comum. Então, no fim, o que a gente está escolhendo estamos, né, pendulando entre essas duas coisas, a autossatisfação e a eternidade. Essas duas coisas não podem conviver, né? Ou a gente vai viver para a autossatisfação, para o egoísmo, ou a gente vive para a eternidade, que é como a gente vai, né, chegar à eternidade. Reconhecendo nosso estado, reconhecendo a identidade de Cristo, nos submetendo a Ele, aprendendo a amar, aceitando o nosso chamado, né, e sendo obediente ao que Ele nos pedir. Aí nós chegamos à eternidade, né? Mas no fim, vamos sempre estar escolhendo essas duas coisas, o que é momentâneo versus o que é eterno. Eu tenho que saber, eu tenho que a renovação da minha mente vai ser nesse sentido, de entender que a eternidade vale muito mais do que a autossatisfação. Nesse ponto eu preciso chegar, porque aí eu vou valorizar mais a eternidade e o relacionamento com Deus do que a autossatisfação. Tá? Então, à medida, claro, que eu entro nesse processo com Deus, né, ele vai me desafiando, eu vou obedecendo, eu vejo ele atuando, eu recebo amor cada vez que eu falho, né, e tento de novo, me levanto, não fico com desculpinha, assumo minha responsabilidade, me humilho, vou diante dele, ele me perdoa, né, derrama amor. Então, esse processo, claro que vai mostrando que a eternidade tem um valor muito maior do que a autossatisfação. Mas se eu não experimento isso, eu vou pensar que estou indo para a eternidade, mas no fundo o que está
minha motivação última ainda é a minha autossatisfação. Isso vai, com certeza, roubar a minha eterni- eternidade, tá? As duas coisas não dá para escolher. Ou é uma ou é outra. Muito bem. Olha isso aqui. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, outra vez, se a vida eterna não está para nós, então, claro, para que eu vou abandonar os prazeres dessa vida? Se essa é a única vida que tenho, né? Mas esse é o enganche de Satanás para fazer a gente, né, se soltar dessa vida, né? Viva a vida, você só tem uma vida. Faça agora, siga o seu coração, porque, né, a vida só tem uma. E toda essa lenga-lenga que a gente escuta aí nas novelas, é, por quê? Porque se o diabo consegue colocar para a gente, enganar a gente nesse sentido de que essa é a única vida que a gente tem, então, claro que eu vou fazer de tudo para passar bem nessa vida. Agora, se eu entendo a eternidade, se eu entendo que Cristo ressuscitou, né, e que está à destra do Pai, está lá preparando o lugar, é óbvio que eu vou entender que não é só uma vida que eu tenho. Eu não tenho a vida só nesta terra, né? Ou só essa vida. É óbvio que não. Então, se eu entendo isso, eu vou abrir mão dessa vida muito mais facilmente. Eu vou deixar de valorizar essa vida muito mais facilmente se eu entendo que eu tenho uma eternidade inteira para desfrutar de tudo que, né, eu posso desfrutar como um ser humano, tá? Então, essa é a ideia da eternidade. Se eu entendo isso, eu valorizo isso, então automaticamente eu vou abandonando a autossatisfação. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15, do 17 ao 21. Tá bom? Então, se eu entendo isso, que eu tenho uma vida eterna para experimentar, eu vou conseguir abrir mão muito mais facilmente dos prazeres dessa vida. Muito bem. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então vamos entender a importância do amor, tá? É, por que o amor? Então, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, por isso que a santificação, o amor é a base da santificação, porque quem cumpre, quem ama está cumprindo a lei automaticamente. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Tá? Então, se eu aprendo a amar, automaticamente o pecado vai saindo da minha vida. Né? Eu já falei isso, mas aqui, né, a gente tem um texto para a gente entender que é bíblico, né? Então, eu vou aprendendo a amar as partes que eu não sei amar, Deus me vai ensinar, né? E à medida que eu vou amando, o pecado vai, sendo vencido automaticamente. Muito bem, como já vimos, a base para a santificação é o amor. Então, todo o nosso esforço deve estar canalizado em aprender a amar. Mas o que é o amor? Perdão. Demonstrou-se que o resumo e o espírito de toda a lei é devidamente expresso em uma palavra: amor. Também se demonstrou que esse amor é benevolente ou boa vontade.
que consiste em escolher o máximo bem de Deus e do ser universal, pelo próprio valor intrínseco no espírito de inteira consagração, e a isso como um fim último da existência. Esse é um escrito de Charles Finney, né, que foi um grande avivalista, que capítulo Atributos do Amor. Então, o que é o amor? A definição do amor. Como eu sei se eu estou amando ou não? Se as minhas atitudes estão buscando o bem maior de Deus e das pessoas. Então, o amor não se expressa com palavras, o amor se expressa com atitudes, com escolhas, né? Então, é escolher o máximo bem de Deus e do ser universal, pelo valor intrínseco. Então, eu entendo o valor que isso tem, tá? Eu entendo o valor e eu escolho amar, entende? No espírito de inteira consagração, né? Como um fim último da nossa existência. Então, a autossatisfação tem que ir caindo, né? E eu tenho que escolher o amor, eu tenho que escolher esse o amor sacrificial, né? O amor ágape, né? O mesmo amor que Deus amou a gente. Então, eu posso saber se eu estou amando ou não, se as minhas atitudes estão causando o bem às pessoas, a Deus e às pessoas, tá? Tudo que não traz o bem, ou tudo que não é bom, então não é amor, tá? Esse é um texto muito legal também, que ajuda a gente a aprender, a entender se a gente sabe amar ou não, né? Eu recebi esse texto uma vez, Deus me confrontou muito com esse texto, eu estava num tempo bem complicado, e de verdade esse texto mudou minha vida, assim, fez eu. Algumas vezes na minha vida eu tive que assumir que eu não sabia amar. E quando eu li esse texto, foi uma delas, uma das vezes. Então diz assim: o sentido do amor. O amor é a única maneira de captar outro ser humano no íntimo de sua personalidade. Ninguém consegue ter consciência plena da essência última de outro ser humano sem amá-lo. Por seu amor, a pessoa se torna capaz de ver os traços característicos e as feições essenciais do seu amado. Mais ainda, ela vê o que está potencialmente contido nele, aquilo que ainda não está, mas deveria ser realizado. Além disso, através de seu amar, a pessoa que ama capacita a pessoa amada a realizar essas potencialidades, conscientizando-a do que ela pode ser e do que deveria vir a ser. Aquele que ama faz com que essas potencialidades venham a ser a se realizar. Isso é uma paulada e tanto. Então, a conexão profunda com uma pessoa, você conhecer mesmo uma pessoa, só é possível se você a ama, né? É isso que ele está dizendo, né? Você ter consciência das características últimas, né? Não ver só o que a pessoa mostra, né? Não ver só a superfície, mas de verdade suas essências, né? Suas características mais profundas, que de verdade importa para ela. Você só consegue ver isso se você a ama. Mas também tem outra coisa que é importante. Você nota o potencial que essa pessoa tem. Então você vê o que ela pode fazer, né? Você acredita nela, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Você acredita nela. Você vê que ela não é só as atitudes que ela está fazendo naquele momento. Ela tem muito potencial guardado, né? E não só isso, você ajuda com, com que esse potencial venha a existir, né? Você fala e você ajuda mesmo a que essas potências virem realidade. Isso é amar uma pessoa. Não é só você dizer eu te amo, né? Então, eu lembro quando eu li isso, eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar muito ainda, né? Agora, o mais lindo que eu vejo nesse texto é que é exatamente isso que Deus faz com a gente. Ele vê, né, todas as nossas potencialidades. Às vezes a gente olha para a gente mesmo, a gente comete pecado, né? A gente olha para a gente pensa que lixo, que, né, que lixo, que coisa que eu sou.
E às vezes o que a gente faz de verdade é ruim mesmo, né? É triste, é egoísmo, é complicado, e a gente nem entende porque Deus ama a gente. Então, mas Deus não vê só isso, né? Deus não vê o nosso momento, Deus vê o todo. E isso a gente tem muita dificuldade de entender, né? Talvez quando a gente tem filho, é mais fácil ver isso. Às vezes a gente vê nossos filhos fazendo as coisas, a gente pensa, meu Deus, você é muito melhor do que isso, você consegue, né, fazer coisas muito melhor do que isso. Olha quanta habilidade você tem que estar aí guardada, escondida, e você está jogando isso fora. Então, esse desespero, né, que a gente sente quando a gente vê nossos filhos assim, fazendo coisa errada, imagine Deus vendo a gente. E Deus, claro, tem uma visão muito mais profunda de nós mesmos. Então, Ele sabe toda essa capacidade que a gente tem. E quando a gente se entrega a Ele, ao nosso propósito, né, ao propósito que Ele tem para a gente, então Ele nos vai ajudar a que todas essas capacidades, esse potencial saia, né? Venha a ser realidade, não seja só uma coisa aí, né, mas uma realidade, que nossos dons sejam despertados, né, que a nossa capacidade seja despertada, tudo isso venha a ser realidade. É isso que Deus quer fazer com a gente. E claro, quando a gente entende que é isso que Deus está fazendo, a gente vai conseguir fazer para as pessoas também, né? A gente vai conseguir ajudar os outros. Então, isso é um amor prático, isso é um amor verdadeiro. É uma forma de eu saber se eu amo alguém ou não. Quando eu estou convivendo com uma pessoa, eu consigo ver além das coisas que ela está fazendo, né? Eu consigo ver o potencial lá, né? Esse diamante bruto que está aí, eu consigo ter paciência para esperar ela vencer os primeiros passos que ela dá né, de velho homem, né? E eu tenho paciência para esperar esse primeiro momento e ajudar ela a desenvolver suas potências, seus chamados, né? Se eu não sei fazer isso, então eu não aprendi ainda a amar, né? E é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Mas outra vez, se eu deixo Deus, se eu me submeto a Deus e me entrego a esse chamado, aí exatamente isso vai acontecer comigo. Deus vai fazer isso comigo. E eu vou poder perceber que durante todo o tempo foi isso que ele fez. Tentar trazer para fora tudo que ele colocou em nós, todas as potências, todos os dons. Muito bem. E aqui o texto, né, clássico do amor, é, que a gente já leu quando a gente falou de Deus, né, em outra aula, que fala o amor é sofredor, ou o amor é paciente, dependendo da versão, né? O amor é benigno. Benigno é a pessoa que serve de boa vontade, tá? É o que significa benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, então não envergonha, certo? Não busca os seus interesses, não é egoísta, o amor não se irrita, não é irritadiço, né? Não se exaspera, também pode ser como não é nervosinho, né? Não suspeita do mal. Então, o amor acredita, né? Não fala com a injustiça, mas se regozija com a verdade, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, essa definição de amor, a gente já fez isso, já colocou Deus ali, né? Quando a gente estava falando de Deus Pai, né? O Deus é paciente, Deus é benigno, tá? Então, aqui também não suspeita do mal, tem algumas traduções que falam que não se ressente do mal, né? Que o amor perdoa, ele não guarda rancor, né? Tem algumas traduções que são assim. Então, o que a gente pode fazer para saber se a gente está crescendo em amor ou não? É um exercício também. Em vez de agora colocar o nome de Deus, perdão aí meu nariz. Em vez de a gente colocar o nome de Deus, a gente vai colocar o nosso nome, tá? Esse é o teste.
Pode pegar outras versões, se você quiser sofrer mais, pode pegar a versão mais linda que eu já vi da Bíblia Viva, que fala desse texto. Eu acho que é a minha preferida. Então você pode pegar essa versão mesmo, se você quer sofrer mais, e você põe seu nome aí, e vou ver se é verdade ou não. Daí você vai fazer assim, por no meu caso, né? O Ramon é paciente, né? O Ramon é sofredor. O Ramon é benigno, ele serve de boa vontade. O Ramon não é invejoso. O Ramon não trata com leviandade. O Ramon não se ensoberbece. O Ramon não se porta inconvenientemente. O Ramon não busca os seus interesses. O Ramon não se irrita. O Ramon perdoa, né? Não suspeita do mal, não guarda rancor. O Ramon não se goza com a injustiça, ou não se alegra com a injustiça, mas o Ramon se alegra com a verdade. O Ramon tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Rapaz, quanta mentira, né? A gente tem que ver, é, fazendo isso, quantas coisas para a gente parece ser mentira. Gente, mas é aqui que a gente tem que chegar. É nesse ponto que a gente tem que chegar. A gente tem que, né, reestabelecer a imagem de Deus em nós. Se Deus é amor e nós dizemos que somos seus filhos, nós também temos que ser amor. Não tem outra opção. Então, a gente pode. Eu tenho esses dois textos, né? Eu imprimi, tá aqui na minha parede. Eu olho para eles e, né, o sentido do amor e 1 Coríntios, eu olho para eles e deixo que o Espírito Santo me mostre quanto disso é mentira, né, da minha vida, quanto eu não sou essas coisas que eu deveria ser. Não é um exercício tão simples, né? Não é um exercício, às vezes, muito animador, mas é a verdade que liberta, né? Não é a mentira, não é o fingimento, não é nossas máscaras, não é o que liberta é a verdade. Então, se eu assumo a verdade, paro de dar desculpas. Então, eu dou esse espaço para Deus vir e me mudar, e ensinar, né? Então, esse eu acho que é um exercício bem interessante que a gente pode fazer, né? E deixar o Espírito Santo nos conduzir. Então, em cada uma dessas coisas que soarem como mentira, a gente vê que nós não somos isso. Então, é uma área que Deus quer trabalhar na nossa vida, pode ter certeza. Se você não é paciente, tem um motivo, né? E você tem que ir atrás desse motivo. Por quê? Né? Por que eu não consigo ter paciência? Porque eu explodo rápido, né? Ou porque eu desisto rápido. Então, aí você vai deixar o Espírito Santo te mostrar a raiz disso. Por que você tem dificuldade de servir com alegria, né? De ser benigno? Então, se você não consegue, se você acha que não consegue servir, então você tem que saber por quê. Por que eu não consigo? E aí você vai lá e busca a raiz disso daí, né? E aí o que precisar de cura, o que precisar do azeite, Deus vai derramar, Deus vai colocar, né? Deus vai curar para você aprender a servir, né, de boa vontade. Então eu preciso saber qual dessas coisas são mentira na minha vida, né? E saber por que eu não consigo fazer. E à medida que eu for fazendo, que eu queira, decido isso, né? Então eu abro de verdade uma porta para o amor de Deus na minha vida. Então faz o teste e vê aí o que o Espírito Santo te fala. Muito bem. Por quê? Tanto o amor quanto a iniquidade são escolhas, e nós escolhemos o caminho que vamos seguir, de acordo com o valor que vamos atribuir a eles, tá? Então, outra vez, né? O caminho sou eu que escolho, né? Deuteronômio 30, eu acho, a partir do 15, fala isso. Eis que ponho diante de vós, né, a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Né? Ele vai falando lá e depois ele fala: escolhe a vida para que vivas, né? Isso já era no Antigo Testamento, imagina agora, né? Então, tá tudo diante de nós, e quem escolhe somos nós, tá? Ora, olha que legal esse texto. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o que esfria o amor? O que faz com que o amor ou esfriar ou diminua, né? É o aumento da iniquidade. Então, quando a iniquidade cresce, quando o pecado cresce, o amor esfria. Quando o amor cresce, ou o amor é esquentado, né? Quando a gente está ardendo em amor verdadeiro por Deus e pelas pessoas, então a iniquidade tem que cair. Eles são inversamente proporcionais. A matemática serve para alguma coisa, viu? Eles são inversamente proporcionais. A iniquidade e o amor, tá? Então, se eu persevero em amor, se eu persevero em fazer o que Deus espera de mim nesse processo, então eu vou ser salvo. Então, olha que interessante. A salvação, até o dia do juízo, ela é uma possibilidade. Ela não é um ato, não é um feito. Entende? Então, eu posso pensar assim: se hoje fosse o dia de juízo, do juízo, eu estaria salvo, eu posso falar dessa maneira, certo? Mas se eu não persevero até esse dia, então, tchau. Então, a salvação, né, quando se refere à salvação, ele está falando desse dia, do dia do juízo. Então, é até o fim dos tempos. Então, até o dia que o tempo acabar para mim ou para todos, né? Se Jesus voltar só para mim, no caso, se a gente morre, então, se eu perseverei até esse dia, eu vou estar salvo. Se eu não perseverei esse dia, mesmo estando na igreja, mas por algum motivo eu deixei o amor e voltei para a iniquidade, então não tenho muita esperança para mim, não. Eu não serei salvo nesse dia, tá? Então, tudo depende de como eu vou terminar o meu caminho, né? O que importa não é o começo das coisas, mas o fim delas. Então, eu preciso, né, perseverar até o fim para ser salvo, tá bom? Tudo bem. Eita, esse texto é super complicado, mas vamos tentar entender. Dentro desse contexto, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, deixa eu ver se é só isso que eu, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então eu os direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esse texto ficou muito tempo dando volta na minha cabeça, né? A primeira vez que eu li ele, foi ainda antes de ir para missões, eu estava ainda no começo dos meus passos. Eu falei, então, como é possível tudo isso, né? A pessoa fazer tudo isso e ainda escutar de Deus essas coisas. Eu lembro, esse dia minha perna tremeu muito, eu pensei, eu não quero escutar isso não. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu lembro que eu tremi muito o dia que eu li esse texto a primeira vez, né? Foi, eu acho que lá na igreja metodista em Pindamonhangaba. Então vamos lá, vamos tentar entender. Então, primeira coisa é saber que que você faz, profetizar, tá? O que eu acho que aconteceu aqui? Essas pessoas faziam coisas para Deus, mas elas falharam no principal, que era aprender a amar, né? Por quê? Se a gente volta no texto aqui, se elas praticam a iniquidade, é porque o amor delas se esfriou, certo? Se elas estão praticando a iniquidade, elas não permaneceram até o fim. Então, elas fizeram no passado, talvez fizeram, né? Que eu acho que não está falando que elas estão mentindo, né? Eles fizeram, profetizamos, mas eles não permaneceram, não perseveraram até o fim e voltaram para suas iniquidades, não permaneceram em amor, tá? Então, por não aprender a amar ou não permanecer em amor, né? Eles não podem entrar no reino, tá? Agora, se a gente ler mesmo 1 Coríntios, eu acho que eu não coloquei aqui,
1 Coríntios 13 mesmo, que a gente estava lendo aqui, que fala do amor, que começa nos 4, certo? Aqui, ó, 1 Coríntios 13, se você ler do 1 ao 3, a gente vai ver que também explica esse texto. Ele fala, se eu falasse a língua dos anjos, não tiver amor, né? E vai falando lá um montão de coisa, né? Que é possível fazer sem amor, né? Pode ler lá e você vai ver. E se eu não tiver amor, né, de nada servirá. Então ele termina, eu acredito, assim, esse texto. Então, o amor, aprender a amar é indispensável, é a primeira coisa que a gente tem que se esforçar para fazer, tá? Então, essas pessoas começaram bem, mas não perseveraram, não terminaram em amor, né? Puderam fazer coisas para Deus que a gente pode fazer sem amar de verdade. Então, elas ouviram, né? Eu vou ouvir de Deus, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Eu acho que fica muito claro, né? Então, aqui, ó, que Deus fala para as pessoas: nunca vos conheci, tá? Então, nunca ouviu nem o conheceu. Por quê? Permaneceram em seus pecados, praticavam a iniquidade, tá? Então, acho que fica claro, né? Então, o contrário do amor é iniquidade, e a iniquidade não nos permite conhecer a Deus, tá? Porque Deus não pode habitar em nós se nós escolhemos viver em iniquidade. Então, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica a justiça é justo, né? Ou se a gente não ama nosso irmão, nós não somos de Deus. Tá bom? Acho que ficou claro, né? Então, fazer coisas para Deus é muito fácil, gente. O difícil de verdade é aprender a amar, é fazer da forma que Deus espera que nós façamos. Essa é a dificuldade, esse é o desafio, tá bom? Muito bem. Onde? Então, como que a gente vai fazer tudo isso, colocar tudo isso em prática? Então, precisamos fazer a vontade de Deus, né? Já vimos isso. Nascer para o nosso propósito, também já vimos que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Entender o valor disso, né? E de nosso lugar na eternidade. Nos esforçar para aprender a amar, sendo amado por Ele. Resta saber por onde começar esse esforço. Então, eu tenho que é, entender, fazer a vontade de Deus, né? Que a gente viu, eu acho, na aula 4 que Deus restaura a gente para um propósito, né? Então, eu vou nascer para esse propósito, eu vou entender o valor, o que Deus tem para mim na eternidade, e a partir desse momento eu vou aprender a amar, tentar aprender a amar, tá? E esse vai ser o nosso esforço, entendendo isso, né, aceitando o nosso propósito, entendendo que somos eternos, né, e esforçando para amar, é que Deus vai fazer esse processo em nós. Então, onde a gente tem que começar? O nosso entorno, assumindo nossa responsabilidade em nossa casa, amando o nosso entorno. Esse é o primeiro passo. E se não faço em minha casa, não farei em lugar nenhum. Então, aqui é onde está a grande dificuldade. Sabe por quê? Amar fora de casa, supostamente amar, né? É fácil, gente. É muito fácil. Você vê, por exemplo, vai na igreja, né? Você vê as pessoas lá 2, 3 vezes por semana, durante 2, 3 horas no máximo. Amar essas pessoas é uma beleza,
entendeu? Elas não estão te provando, né, o tempo inteiro, elas não estão fazendo às vezes nada demais, né? Então amar elas ali, todo mundo tá ali lindo, maravilhoso, com cara de santo. Então, glória a Deus, amar ali é a coisa mais fácil, né? Eu quero ver amar, a gente tem que amar primeiro o nosso entorno, são as pessoas que estão com a gente, né? Esse o dia inteiro ou que estão ao nosso lado muito mais tempo do que as pessoas da igreja e principalmente a nossa casa. Se você é casado ou casada, então a primeira pessoa que você tem que só amar é seu esposo, sua esposa. Não tem por onde. Entende? Se você não faz isso, você não vai ter autoridade para fazer mais nada na sua vida, entende? Tudo que você for fazer para Deus vai ser vazio para Ele, porque você está fazendo na primeira coisa que você tem que fazer. Então, eu lembro quando eu tinha meus problemas aqui com a Priscila e ia reclamar para ela, né? Dela para Deus, né? Falar lá com o sogrão. Quando eu ia reclamar dela para Deus, eu falava às vezes um montão. E a única coisa que Deus respondia era: ama sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Era a única resposta que ele dava. Eu podia falar 40 minutos na cabeça dele, ele respondia a mesma coisa, porque essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Se eu não faço isso, então esquece, eu não vou fazer mais nada. Tudo que eu fizer vai ser superficial, não vai ser verdadeiro. Tá? Então, por quê? Quando eu quero amar a minha casa, que é o lugar onde a gente de verdade se manifesta, tá? Quando eu quero amar a minha esposa de verdade, amar os meus filhos de verdade, minhas filhas, no caso, né? É, é aqui que o meu caráter é aprovado todos os dias, 24 horas por dia. Então, é muito mais fácil ser líder de base, é muito mais fácil ser pastor, é muito mais fácil, né, cuidar dos animais, do jardim, cuidar de aluno, né? É muito mais fácil fazer isso do que morrer, do que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, o que a gente faz geralmente? A gente vai para o que é mais fácil, né? E a gente vai para esse lugar aí que não é o primeiro, né? E a gente se enche de tarefa aí, ou no trabalho, ou no ministério, ou na igreja, ou na missão. A gente se enche de coisa para fazer, para não ter tempo, para a gente ter uma desculpa e dizer eu não tenho tempo para fazer para o meu marido, para minha esposa, ou não tenho tempo para fazer para os meus filhos. É isso que a gente faz. A gente se enche de tarefa para não ter que fazer o que realmente a gente deveria estar fazendo. Então, todas as tarefas não vão ter sentido nenhum para Deus. Pode ter para as pessoas, pode gerar frutos nesse mundo, mas não está gerando frutos para a eternidade, porque não é isso que Deus quer em primeiro lugar na nossa vida. Em primeiro lugar é Ele, a vontade dele e o que Ele mandar a gente fazer. E Ele manda a gente cuidar da nossa casa. A primeira coisa é cuidar do nosso entorno. Essa é a nossa primeira responsabilidade. Então, se eu não faço isso, se eu não morro na minha casa, minha sati- nunca que eu vou conseguir vencer a autossatisfação. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse é o princípio. Então, se você consegue desprezar uma necessidade presente dentro do seu entorno, certo? Uma coisa que você está vendo e você escolhe ignorar, você não é sensível a essa necessidade visível, como seremos as necessidades invisíveis? É claro que não seremos. Você está vendo seu irmão aí, e você
né? Ou tá vendo o sofrimento da sua família, tá vendo a falta que você faz para eles, e você escolhe ignorar isso, e você escolhe uma desculpa para não cumprir o que você tem que cumprir. Você inventa uma desculpa, tá? Então, você está colocando eles em segundo plano, tá bom? Então, se você faz isso com que o que você está vendo, você não vai conseguir amar a Deus que você não vê. É impossível, entende? Não dá, a gente não vai conseguir. Por quê? É, Deus, assim, a conexão com o coração de Deus é uma coisa, não é uma coisa simples, entende? A gente conseguir entender o que Deus quer em cada situação não é uma coisa simples, não é automático, entende? Tem que ter como vou colocar, tem que ter uma sensibilidade aguçada, entende? Tem que ter uma profundidade. E se eu não respondo ao que eu vejo, essa sensibilidade não vai crescer em mim. Então, se eu respondo às necessidades presentes, a que eu vejo, a minha, essa minha sensibilidade vai aumentar, entende? Eh, a minha intuição vai aumentar. E aí, claro, eu vou poder mais adiante me conectar com o coração de Deus. Agora, se eu sou indiferente ao que eu estou vendo, essa minha sensibilidade não vai aumentar, minha intuição não vai aumentar. Então, cada dia mais eu tenho que fazer um esforço para justificar minhas más decisões. Então, vamos pensar assim: eu sei que eu tenho que amar. Minha consciência às vezes pede para eu fazer alguma coisa, certo? Então eu vou e arrumo uma desculpa. E eu escolho não fazer. Eu escolho a autossatisfação ou, né, vamos colocar assim, eu escolho meu direito, né? Não, eu tenho direito, não, eu não preciso, não, não, essa responsabilidade não é minha, certo? Eu invento uma desculpa. Então tá, eu sabia, eu tinha consciência e racionalizei, não cumpri, tá? Não fiz o que eu tinha que fazer. Beleza, eu perdi uma oportunidade de que a minha sensibilidade crescer. E aí vem de novo, acontece outra vez. E claro, minha consciência vai tentar gritar mais forte. Então eu vou ter que fazer mais barulho para calar minha consciência. E no fim, eu vou estar com a mente cauterizada. Entende? Eu já não vou ter mais consciência. Então eu sou agora um pedaço de pau. Nada me abala, né? Eu não sinto mais nada. Eu não sou compassivo com nada. Eu não sinto mais as dores das pessoas. E com esse coração duro, eu vou conseguir sentir o coração de Deus? Jamais, jamais, é impossível. Então, assim eu não vou aprender a amar nunca. Eu não vou vencer meu pecado nunca, porque eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer. É simples, é muito simples. Entende? Então, é, quando, quando eu entendi isso, né? Porque assim, quando eu quis, é, vamos colocar assim, brigar com Deus, né? Quando ele me pedia para amar a Priscila, eu queria condicionar a minha obediência, tá? Falei, tá bom, Deus, eu posso amá-la se ela fizer tal coisa. Por quê? Porque eu estava muito ferido, não por ela, as feridas minhas do passado. Então, nosso processo deu justo nas feridas que eu tinha já do passado, não tinha a ver com ela diretamente, né? Só indiretamente. Então, e Deus falava, você tem que amar. E eu dizia, eu não quero amar, só ou se ela fizer isso, eu amo. Mas para o homem, né, é incondicional o amor. Deus nunca falou, na Bíblia não está assim, se tua esposa faz tal coisa, ame a ela como Cristo amou a igreja. Não é assim que está lá. Entende? É só ame a sua esposa como Cristo amou a igreja.
né? E as mulheres sejam submissas a seus maridos, né? Então, não tem uma condição para isso, né? Então, eu fiquei lutando, não sei quanto tempo eu perdi, entende? Como, porque às vezes eu fazia, depois eu voltava, a minha indignação, aí depois Deus, né, me cacetava de novo, baixava, depois subia de novo, e eu fiquei nesse lenga-lenga uns anos aí, 2, 3 anos, até chegar o dia que eu falei, caraca, como eu sou desobediente, como eu sou cabeçudo, entende? E falei, tá bom, Deus, que burro que eu sou, me perdoa. E, e eu entendi que a obediência é incondicional. Então eu não. E qual era a minha arma de defesa contra a Priscila? Era a indiferença, que foi, né, a forma que eu aprendi a me defender, sendo indiferente. Então isso é totalmente oposto ao amor. Então, se eu consigo ser indiferente à necessidade da minha esposa, que eu vejo, que eu estou vendo a minha indiferença causar dor a ela, e eu não mudo, como que eu vou conectar com o coração de Deus? Não dá, eu não vou sentir nunca o coração de Deus. Eu acho que ficou claro isso, né? Então, vamos quebrar isso, vamos quebrar essa defesa, esse amor próprio, né? Nesse sentido da autopreservação, né? Da autossatisfação. Vamos quebrar isso daí, vamos render nossas vidas à obediência a Cristo. Tá bom? Eu lembro, é, ano passado, né? Eu tinha, dentro da minha racionalização do pecado, às vezes eu fazia as coisas e eu falava, não, isso é minha justiça própria. E Deus me falou assim: o que você chama de justiça própria, eu chamo de rebeldia. Entende? Porque eu racionalizava as coisas que eu estava fazendo, né? Eu encontrava uma coisa para justificar e dizer, não, eu reagi em justiça própria. E, não, e era desobediência, rebeldia. O dia que Deus me falou isso, eu nunca mais usei esse término. Eu falei, caramba, como a gente cai no auto-engano tão facilmente, né? Então, pecado é rebeldia, não tem outra coisa. Muito bem. Disse-lhes ao seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Então, aqui é interessante. Deus estava me falando semana passada nesse texto. Quantas vezes eu pensei eh, no muito, né? Entra sobre o muito te colocarei. Aqui o muito é eternidade. Se a gente lê também em Lucas, eu acho que tem essa mesma parábola, fica mais claro, né? Que a volta do Senhor, quando Deus volta, né, para ver os servos, eu acredito é o dia do juízo, né? Se eu ler nos dois evangelhos, fica mais fácil de entender isso. E os dons são tudo que Deus entregou para a gente. Então, o muito de Deus nunca vai ser nessa terra. E isso que eu não entendia. Entende? O fiel é essa vida. O pouco é essa vida. E o muito é a eternidade. Se a gente for fiel no pouco, que é essa vida, então a gente vai reinar com Ele na eternidade. A gente vai entrar no gozo do Senhor na eternidade. E é isso que está em jogo. Então, se a gente for fiel nessa vida, Deus vai colocar a gente para reinar com Ele, né? Eu acho que em Lucas ele fala assim: o que tinha 10 talentos, ele fala, servo bom e fiel, te colocarei sobre 20 cidades, né? Ou sobre governante de 20 cidades. Então, é sobre isso ele está falando. E eu pensava, e eu não sei como, talvez eu nunca tinha pensado exatamente nesse texto, mas de alguma maneira eu achava que esse gozo quando Deus falava isso, era nessa vida. E essa semana passada eu entendi que não. Deus está falando aqui
que essa realidade sempre vai ser pouco para Deus. Gente, nossa vida é o pouco e o muito é a eternidade. E é isso que Deus tem para gente. 1 Coríntios 3 de 1 a 3. E eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas e distinções, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Então, o que ele está falando aqui? Que quando a gente não ama o nosso irmão, né? Aqui ele está falando no contexto, está falando da igreja, tá? De Coríntios. A gente, essas distinções, né? As invejas, as contendas, então tudo isso é prova de que a gente ainda não aprendeu a amar, né? Então, tudo isso é ainda a mostra da nossa carnalidade e não da nossa espiritualidade. É isso que ele está dizendo. Então, se eu ainda sou assim, Deus não vai poder me revelar os seus grandes segredos, porque eu ainda sou carnal. Então, é isso que ele está falando. Ele não pôde dar carne para eles. Ele não pôde dar, né, as grandes verdades, as grandes revelações. Entende? Tudo que Deus tinha revelado para ele, ou tudo que Deus quer revelar para a gente, não pode ser revelado, porque a gente continua mesquinhos, né? A nossa vidinha, nosso nhenhenhê. Então, deixa eu parar aqui. Muito bem, eu espero que tenha dado para entender, né? Primeiro que tudo, que eu preciso é, entender que sim, a santificação é possível, a purificação é possível, que o pecado não é uma obrigação, é uma escolha, mas que eu não vou vencê-lo diretamente, que o meu foco não precisa estar nele, o meu foco tem que estar em aprender a amar, né? Porque quem ama cumpre a lei, né? Então, eu posso estar tranquilo, se eu me esforço para aprender a amar, automaticamente eu vou estar cumprindo a lei, né? E eu vou ter o meu lugar garantido, né, lá na eternidade. Então, eu preciso entender o valor da eternidade. Se eu não entendo que eu sou eterno, então eu fico atrelado a essa vida, e isso é tudo que eu tenho. Então, claro que vai ser muito difícil de abrir mão de algumas coisas. Agora, se eu tenho a eternidade, se eu entendo a eternidade, né, que Deus colocou em meu coração, então, eu vou entender o valor disso, então eu vou escolher a eternidade em vez dos prazeres deste mundo que são passageiros, né? Então, eu aprendo a amar, vou me esforçar para aprender a amar, e eu tenho que começar o exercício de amar na minha casa. Se eu não cuido da minha casa, então do meu entorno, eu não tenho autoridade para fazer nada mais nessa vida para Deus, né? No caso, se eu não faço a primeira coisa que ele me pede para fazer, tá? Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que isso te ajude, também que te confronte. Não esqueça de fazer o exercício, ler, né, Coríntios 13 e colocar o seu nome lá, né, de 4 a 7. Faça esse teste, né, para o Espírito Santo te confrontar, para você ver. Daí eu creio, já pode sair coisas para você começar, né? Quais são das coisas desse texto que não são verdades na sua vida? Então aí você já tem um começo, coisas que você sabe para onde você tem, né? Os primeiros passos que você precisa dar, tá bom? Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa oportunidade. Senhor, eu espero que, independente da minha é, doença, vou colocar assim, do meu resfriado,
Eu espero que isso não tenha atrapalhado muito, Senhor, tudo que o Senhor queria falar nessa noite. E, Pai, eu oro pelos meus irmãos que vão ver isso mais para frente. E que se tudo isso for verdade, Senhor, que teu Espírito Santo confirme em cada um de seus corações e que eles entendam, Senhor, como cada um deve começar, por onde deve começar e o como, Pai, para poder, Senhor, desenvolver esse conhecer, né, do teu caráter, da sua vontade, do seu propósito e também o seu amor, Senhor. Nos ajuda a entender que tudo isso é para o nosso bem, é para que a gente possa, Senhor, passar a eternidade ao seu lado. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. No nome santo de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Paz do Senhor.